31 dias com Maria, com o Espírito Santo. 15º dia, tema de hoje. Maria entra na minha casa. E Nossa Senhora vai entrar na nossa casa, porque ela quer nos levar o seu menino Jesus. E como não receber esta visita? Vamos receber essa visita com muita alegria. Iniciemos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A reflexão inicial nós vamos começar hoje de uma forma mais abrangente, porque nós vamos falar de coisas boas. As ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura, que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes que nela produz seus frutos. Graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações desse divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. Ele as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças, de todas as maneiras. E por mais que seja simples, na sua essência, é variado e múltiplo nos seus efeitos. E na obra da santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque me ama e me ama infinitamente. Por quê? Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderias não aproveitar seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Ah, se conhecesses a ti mesma e aquele que opera em ti, estarias morta para o mundo e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Intenções gerais, pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo e pelas intenções do Santo Padre o Papa. Coloque suas intenções particulares. Oração inicial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tu serás criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça esta oração. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, dignes a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com vossa suprema graça o nosso coração,
para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Vamos rezar a Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E na divina vontade vamos pedir para nós. A minha inteligência seja guiada pela verdadeira fé. A minha memória responda à verdadeira esperança e a minha vontade possua a verdadeira caridade. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos agraciar com a presença de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do mal. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as nossas almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, assista-nos com os vossos santos anjos. Palavra que santifica. O Espírito Santo habita em nós. Esta é uma consoladora verdade expressa no Evangelho e confirmada pelo apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É também por isso que a Igreja Católica se alegra em chamar o Divino Espírito de doce hóspede da alma, hóspede que se reveste da graça santificante, que irriga da divina luz, que a faz capaz de obras merecedoras da vida eterna. Segundo São Tomás, o Espírito Santo é para a nossa alma o que a alma mesma é para o nosso corpo. E assim como o corpo não pode viver sem alma, uma alma privada do Espírito Santo é morta. Morta para a graça, morta ao santo amor, incapaz de conquistar méritos para o céu. Ai de quem expulsa com o próprio pecado o doce hóspede da alma, porque expulsa o amor, a graça e perde a própria vida. Sim, ó cristão, o Espírito habita em ti, e se tens fé, deves estar convicto sempre desta verdade. Nunca te encontrarás sozinho. Está contigo o doce hóspede da alma. Está contigo de dia e de noite, na fadiga e no repouso, na deficiência e na prosperidade. Contigo estará, e mais do que nunca, na oração e na tribulação. Ah, se tu soubesses te valer da presença de um amigo tão bondoso e poderoso, se nas tentações, nos perigos e nas angústias te recordasses que possuis o Espírito Santo dentro de ti, e se a ele recorresses prontamente, quando preocupasses teu pequeno coração. Pare o teu pensamento algumas vezes durante o dia na consideração desta docíssima verdade. O Espírito Santo habita em mim. Se pensares assim, não terás apenas alegrias, mas também novas forças para avançar nos caminhos da virtude. Agora vamos rezar o texto do Espírito Santo com muito amor no coração. Antes, vamos iniciar com um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze 3 vezes esta jaculatória. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Primeiro mistério,
Honremos o Espírito Santo, adorando o amor substancial que procede do Pai e do Filho, unindo-os numa caridade infinita e eterna. No lugar das Ave-Marias, reze. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. No final de cada dezena, acrescente a oração. Enviai o vosso Espírito, e tu será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Segundo mistério, honremos a operação do Espírito Santo, adorando na concepção imaculada de Maria, santificando-a desde o primeiro instante com a plenitude da graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Terceiro mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando na encarnação do Verbo de Deus, feito homem, no seio imaculado de Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quarto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o no mistério do Pentecostes, em que ele fez nascer a Santa Igreja Católica.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruí os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quinto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando na sua presença atuante e permanente, na alma de todos que vivem em estado de graça e assistindo à Igreja até o fim do mundo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Para finalizar o texto, reze 3 glórias ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Meditação de hoje, 15º dia, o tema Maria entra na minha casa. E nós vamos pedir a Santa Teresinha do Menino Jesus que ela, agora, fale por nós, como ela falou à Virgem através deste poema maravilhoso, onde ela revela o amor à Mãe Santíssima. Que ela revele também o nosso amor por Maria, através deste poema. Que este poema seja a nossa oração no dia de hoje, para a Mãe Santíssima. Porque eu te amo, Maria. Quisera cantar, Maria, porque te amo. Porque ao teu nome exulta meu coração. E porque ao pensar em tua glória suprema, minha alma não sente temor algum. Se eu viesse a contemplar o teu fulgor sublime, que supera de muito o dos anjos e santos,
não poderia crer que sou tua filha. E então, diante de ti, baixaria meus olhos, para que um filho possa amar sua mãe, que ela chore com ele e partilhe suas dores. Pois tu, querida mãe, nestas plagas de exílio, quanto pranto verteste a fim de conquistar-me. Ao meditar tua vida escrita no Evangelho, ouso te contemplar e me acercar de ti. Nada me custa crer que sou um de teus filhos, pois te vejo mortal e, como eu, sofredora. Quando o anjo te anunciou que serias a mãe do Deus que reinará por toda a eternidade, eu te vi preferir Maria. Que mistério! Ó inefável, luzente, ouro da virgindade! Compreendo que tua alma, Imaculada Virgem, seja mais cara a Deus que o próprio céu divino. Compreendo que tua alma, humilde e doce, possa conter Jesus, o grande mar do amor. Como te amo, Maria, ao declarar-te serva do Deus que conquistaste por tua humildade. Tornou-te onipotente essa virtude oculta. Ela, ao teu coração, trouxe a Trindade Santa e o Espírito de amor, cobrindo-te em sua sombra. O Filho, igual ao Pai, encarnou-se em teu seio. Inúmeros serão seus irmãos pecadores, uma vez que Jesus é o teu primeiro filho. Ó Mãe muito querida, embora pequenina, trago em mim, como tu, o Todo-Poderoso, e nunca tremo ao ver em mim tanta fraqueza. O tesouro da mãe é possessão do filho, e sou tua filha. Ó Mãe estremecida, tua virtude e amor não são de fato meus? E quando ao coração me vem a hóstia santa, teu Cordeiro, Jesus, que repousa em ti, tu me fazes sentir que não é impossível os teus passos seguir, Rainha dos eleitos, pois o trilho do céu nos tornaste visível, vivendo cada dia as mais simples virtudes. Quero ficar pequena, ao teu lado, Maria, por ver como são vãs as grandezas do mundo. Ao ver-te visitar a casa de Isabel, aprendo a praticar a caridade ardente. Aí, escuto absorta, ó Rainha dos Anjos, o canto celestial que jorrou de teu peito. Ensinas-me a cantar os divinos louvores e a só me gloriar em Jesus Salvador. Tuas frases de amor caíram como rosas, que iriam perfumar os séculos futuros. O Todo-Poderoso em ti fez maravilhas, cujas bênçãos na prece quero usufruir. Quando o bom São José ignorava o milagre que intentavas velar com tua humildade, tu o deixaste chorar aos pés do tabernáculo, que esconde o Salvador e sua eterna beleza. Maria, amo esse teu eloquente silêncio, que soa para mim como um doce concerto, melodia cantando a grandeza e o poder de um coração que espera ajuda só dos céus. E mais tarde, em Belém, ó José e Maria, rejeitados, os vi por todas as pessoas. Não os recebeu ninguém em sua hospedaria, que só os grandes acolhe, e não pobres migrantes. Para os grandes, o hotel. Portanto, é num estábulo que a Rainha do Céu dá à luz o Filho Deus. Minha querida mãe, que acho tão amável, como te vejo grande em lugar tão pequeno. Quando vejo o Eterno envolvido em paninhos e ouço o fraco vagir desse verbo divino. Ó Mãe querida, não invejo mais os anjos,
porquanto o Onipotente é meu amado irmão. Como te amo, Maria, a ti que em nossas terras fazes desabrochar essa divina flor. Como te amo, escutando os pastores e os magos, guardando com amor tudo no coração. Amo ao ver-te também entre as outras mulheres, os passos dirigindo ao templo do Senhor. Amo-te apresentando o nosso Salvador, aquele santo ancião que o tomou em seus braços. Em princípio, sorrindo, escuto o canto dele. Logo, porém, seu tom me faz cair em pranto, pois, sondando o porvir com olhar de profeta, Simeão te apresentou uma espada de dores. Rainha do martírio, até a noite da vida, essa espada de dor transpassará teu peito. Cedo tens de deixar o teu país natal, fugindo do furor de um rei cheio de inveja. Jesus, cochila em paz nas dobras de teu véu. José te vem pedir para partir depressa, e logo se revela tua obediência, partindo sem atraso ou considerações. Lá na terra do Egito, ó Maria, parece que mantens na pobreza o coração feliz. Uma vez que Jesus é a mais bela das pátrias, como ele tendo o céu, pouco te importa o exílio. Mas, em Jerusalém, uma amarga tristeza, como um imenso mar, vem inundar teu peito. Por 3 dias, Jesus se esconde de teu amor. Agora, exílio, sim, em todo o seu rigor. Oh, tu o descobres, enfim, e a alegria te inunda, vendo teu belo filho encantando os doutores. E lhe dizes, por quê? Por que, meu filho, agiste assim? Eis que eu, mas o teu pai, chorando, te buscávamos. Então o Filho de Deus responde, oh, que mistério! A sua terna mãe, que os braços lhe estendia, por que me procurais? Não sabeis, talvez, que das obras do Pai devo me ocupar? O Evangelho nos diz que, crescendo em saber, a Maria e José, Jesus obedecia. E o coração me diz com que infinda ternura o menino a seus pais assim se submetia. Só agora compreendo o mistério do templo, palavras de meu rei envoltas em mistério. Teu doce filho, mãe, quer que sejas exemplo de quem o busca em meio à escuridão da fé. Já que o Supremo Rei do Céu quis que sua mãe se afundasse na noite e em angústias interiores, então, Maria, é um bem sofrer assim na terra? Sim, sofrer com amor é o mais duro prazer. Tudo quanto me deu Jesus pôde tomar. Diz-lhe que comigo nunca se preocupe, que se esconda, se quer. Consinto em esperar até o dia sim poente em que se apaga a fé. Sei que, em Nazaré, ó mãe, cheia de graça, longe das ambições, viveste pobremente, sem arrebatamento ou êxtase e milagre, que te adornar-se a vida, ó Rainha do céu. Na terra é muito grande o bando dos pequenos, que sem temor a ti elevam seu olhar. É o caminho comum que te apraz caminhar, incomparável mãe, para guiá-los ao céu. Enquanto espero o céu, ó minha mãe querida, contigo hei de viver, seguir-te cada dia. Contemplando-te, mãe, sinto-me extasiada ao descobrir em ti abismos só de amor. Teu olhar maternal expulsa meus temores, ensina-me a chorar e também a sorrir.
Em vez de desprezar gozos puros e santos, tu os queres partilhar. Digna-te a abençoá-los. Em Caná, ao notar a angústia do casal que não sabe ocultar a falta de vinho, preocupada, contas tudo a teu Jesus, esperando de seu poder a solução. Parece que Jesus recusa teu pedido, dizendo: isto que importa a mim e a ti, mulher. Mas, lá em seu coração, ele te chama mãe e por ti ele opera o primeiro milagre. Pecadores, um dia ouvi uma palavra daquele que no céu deseja recebê-los. Junto deles, te vejo, ó mãe, sobre a colina, e alguém diz a Jesus que tu pretendes vê-lo. Então, o Filho de Deus, diante da turba inteira, mostrou a imensidão de seu amor por nós, dizendo: o meu irmão e minha mãe, quem é? Não é outro senão quem faz minha vontade. Virgem Imaculada, a mais terna das mães, ao escutar Jesus, tu não ficaste triste, mas te alegrastes, pois ele nos fez saber que nossa alma aqui embaixo é sua família. Tu te alegras por ver que ele nos dá sua vida e os tesouros sem fim de sua divindade. Como, pois, não te amar, ó Mãe terna e querida, ao ver tamanho amor e tão grande humildade? Tu nos amas, ó Mãe, como Jesus nos ama, e consentes por nós em afastar-se dele. Amar é tudo dar, depois dar-se a si mesmo. Isto provaste ao te tornares nosso apoio. Conhecia Jesus, tua imensa ternura e os segredos de teu coração maternal. Ele nos deixa a ti, do pecador refúgio, quando abandona a cruz para esperar-nos no céu. Tu me apareces, mãe, no cimo do Calvário, de pé junto da cruz, qual padre ao pé do altar, e ofertas para aplacar a justiça do Pai, teu querido Jesus, esse doce Emanuel. Um profeta já disse: ó mãe tão desolada, não há dor neste mundo igual à tua dor. Ficando aqui no exílio, ó rainha dos mártires, todo o sangue que tens no coração nos dás. O teu único asilo é a casa de São João. Filho de Zebedeu, deve substituir Jesus. É o detalhe final que vem nos evangelhos. E não se fala mais da Rainha dos Céus. Mas, mãe querida, teu silêncio tão profundo não revela tão bem a nós que o Verbo eterno quer cantar, ele próprio, o louvor de tua vida para poder encantar teus filhos lá no céu? Logo ouvirei essa doce harmonia. Cedo irei para o céu, a fim de lá te ver. Tu que, no amanhecer da vida, me sorriste, vem me sorrir de novo, ó mãe. Já se faz noite, não tenho mais temor do brilho de tua glória. Contigo já sofri, o que desejo agora é cantar, e em teu colo, ó mãe, porque é que te amo, e 1000 vezes dizer-te que sou tua filha. Oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra.
a partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Cantemos juntos o Veni Creator. Vinde, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Oh, 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 oh. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Oh, 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 oh. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Oh, 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 oh. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais.